braços eternos. Não há lugar mais seguro. Como diz o louvor, melhor lugar não há de pouso e segurança que os braços do Senhor. Eu fico ali, me escondo ali. Aleluia, Senhor. É nos teus braços que nós descansamos e podemos enfrentar qualquer situação, porque sabemos que somos fracos, vulneráveis, mas também sabemos que em Ti faremos proezas e maravilhas. E é, Senhor, nesta certeza de que estás conosco, que nós seguimos em frente, sabendo que aqui nesta terra é o primeiro lugar em que nós devemos ser teus discípulos, tuas testemunhas e tudo mais. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa mente, os nossos sentimentos, o nosso espírito, para que sejam encharcados do Teu Espírito, para que supras as nossas limitações no falar, no transmitir a Tua palavra e no de entendê-la, para que hoje seja mais um dia de milagres, milagres espirituais, de conversão, milagres de físicos, milagres de toda sorte, porque quando Tu estás no meio de nós, essas maravilhas acontecem, porque aqui é céu. Entregamos o culto desta manhã. Recebe-o como o melhor que Te podemos dar, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Lucas. Ter um evangelista ao teclado não é assim, brincadeira, não. É Lucas. Na verdade, meus amados irmãos, já faz um tempinho que nós estudamos aqui a primeira colocação de Jesus como antítese ao mandamento ensinado pelos fariseus. Tratamos aqui do 6º mandamento, a questão do homicídio. Já faz um tempinho. E terminamos essa parte, absorvendo todas as lições que Jesus nos deu. No 2º domingo de agosto, agora dia 8, nós começamos a tratar da segunda antítese. Agora, no 7º mandamento, a questão do adultério. E nós vimos naquela ocasião que o Senhor Jesus Cristo trouxe uma visão fidedigna, verdadeira, de como estava no coração do Pai aqueles mandamentos que eram ensinados deturpadamente pelos escribas e fariseus. Olhando para a terra, o Senhor viu que nós hoje cometemos pecados, no plural, por causa de um pecado lá no Éden. Pecado no singular. Foi aquele pecado no singular que transmitiu a todos nós, a toda a raça humana, a vulnerabilidade e a entrega à carne e a disponibilidade ao inimigo de nossas almas. Foi aquele pecado que nos tornou vulneráveis aos pecados. E qual foi a solução trazida pelo Senhor? A solução foi magnífica. Foi necessário que Ele entrasse nessa terra sem pecado. Fosse um homem sem pecado.
não gerado de outro homem, porque se ele fosse gerado de outro homem, herdaria o pecado. Porque o Senhor tinha dito, não esqueçam disso, hein, que tudo tem que ser reproduzido segundo a sua espécie. Estão lembrados disso? Amém? Segundo a sua espécie. Então, mangueira dá, cajueiro dá, e pecadeiro dá pecador. Adão e Eva, 2 pés de pecadeiros, deram pecadores. Então, o plano de Deus foi fazer com que o homem entrasse na terra sem pecado, não da semente humana, mas da semente da palavra de Deus, e fosse, então, acolhido e concebido num ventre virgem de Maria. E porque não veio do pecado, o Senhor Jesus Cristo nasceu sem pecado e viveu sem pecados. E, portanto, foi a única pessoa na face da terra que não precisava morrer, porque a consequência do pecado é a morte. E ele não pecou. Logo, ele tinha a sua vida em suas próprias mãos. E foi essa bênção. Ele, tendo a vida em suas mãos, pôde oferecê-la no nosso lugar, para receber sobre si o castigo, a punição, a ira de Deus e satisfazer a justiça de Deus. E nos possibilitar, a todos nós que cremos nele como Redentor, a reconciliação com o Pai. Quem entendeu até aí, diga aleluia. Quem tem gratidão no coração, diga glória a Deus. Então, nessa primeira parte, focalizando esta solução espetacular, porém sacrificial do Senhor, o holocausto do Cordeiro de Deus, nós focalizamos isso, porque se houvesse outra solução mais fácil, o Pai não teria permitido que o Filho viesse à terra se separando dele, sofrendo e sendo crucificado e recebendo todo o pecado da humanidade. Isso mostrou a extrema malignidade do pecado. E foi pensando nisso que nós tocamos aqui na questão do evangelismo. Que o evangelismo de uma igreja que tem essa concepção do valor do sacrifício é um evangelismo bíblico, sério. Um evangelismo que confronta o pecador com o seu pecado, que gera o arrependimento dele e que no final dá uma ótima notícia para ele. Depois que ele estiver arrependido, ele vem a saber que alguém tomou o lugar dele, alguém foi sacrificado por ele e que ele vai receber de graça a salvação, crendo nesse alguém que morreu por ele, o Senhor Jesus Cristo. É claro que eu estou falando aqui em termos gerais. Eu não estou falando do evangelismo de nenhuma igreja, muito menos da nossa. Estou falando em termos gerais. Porque o evangelho diz assim: arrependei-vos e crede no evangelho. Tá? É assim. Se eu tiver a oportunidade de falar com pessoas em particular e conviver com elas, aí o evangelismo vai ser mais personalizado, como Jesus fez. Foi almoçar na casa do cobrador de impostos. Como Jesus fez, confrontou o homem rico com toda misericórdia, com a sua adoração ao dinheiro em primeiro lugar. Então, se eu tenho acesso a uma pessoa, eu posso ir com mais calma, eu posso abraçá-la, eu posso acolhê-la, mas se eu estou falando de um modo geral, a palavra é essa. No domingo passado,
Segunda antítese, nós demos continuidade no domingo passado, falando ainda sobre esta malignidade do pecado, mas fazendo, ao invés de um foco no evangelismo, nós fizemos na santificação. Que a igreja que dá valor ao sacrifício de Jesus é uma igreja que presta atenção na sua santificação. E para falarmos de santificação, nós temos que despir o pecado, temos que mostrá-lo como ele é, e tocamos aqui em 3 pontos que tiram a máscara do pecado. O primeiro foi a profundeza do pecado. E o pecado não se resume apenas a atos. Eu estou no 7º mandamento, estou falando de adultério. Então, o pecado não se resume à prática das relações, ao ato em si, à conjunção carnal. A profundeza do pecado está nos pensamentos, na cobiça, nos desejos do coração. Por isso estamos rasgando a máscara do pecado. O segundo aspecto que falamos aqui foi sobre a sutileza do pecado. O pecado tem origem na serpente, sagaz e sutil. E o pecado é sutil. Então, eu não posso fazer determinadas coisas, mas eu posso ver, eu posso olhar, eu posso, como fiz aqui, andar na beira do precipício. Na beira do precipício. Mas a sutileza do pecado está no seguinte: quando eu faço isso, o meu foco não está na santificação, está na vontade de pecar. E terceiro e último ponto, para encerrar essa recapitulação, o problema da série é que você tem que fazer uma recapitulação, senão as pessoas não se situam, né? O terceiro ponto sobre desnudar o pecado é que o pecado, ele é um malfeitor, um deturpador, um pervertedor. Ele é capaz de perverter dons dados a nós. Ele é capaz de distorcer talentos que Deus nos deu. Ele é capaz de macular o chamado de Deus para nós. Porque, vejam, membros, mãos, pés, boca, que Deus nos deu para propalar a palavra, o Evangelho, e viver dando glórias a Ele, podem ser usados para o mal. Não é verdade? Então, uma vez desnudado completamente o pecado, nós agora vamos prosseguir daqui para uma atitude positiva do cristão. Os textos que vão nos inspirar esta manhã mostram a posição em que estamos no Sermão do Monte e a posição para onde caminhamos. Eu convido a igreja a ir a Mateus, capítulo 5, 29 e 30, em primeiro lugar. Mateus, capítulo 5, 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor: depois que o Senhor falou que o adultério não se resume ao ato, mas no versículo 28 diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ele diz no versículo 29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros
e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Este é o primeiro texto. O segundo texto está em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, que é a parte positiva do que devemos fazer. O título que está aí, o subtítulo, é o desenvolvimento da salvação. Estão todos lá comigo? Amém? 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, leia comigo, igreja, por favor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Em outras palavras, com grande cuidado, com grande aplicação, com prudência, com zelo, nós devemos desenvolver a nossa salvação. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Até aqui o texto base. O assunto são os dois pilares trazidos pelo Senhor Jesus Cristo, a graça e a verdade. Quais são os dois pilares que o Senhor Jesus trouxe? A graça e a verdade. O tema é o Sermão do Monte e o título é Como Desenvolver Nossa Salvação. Eu começo dizendo que quando o Senhor Jesus Cristo, eu peço sua atenção, quando o Senhor Jesus Cristo fala e que para evitar o pecado, nós devemos arrancar o olho direito, cortar a mão direita, ele está usando uma linguagem figurada das mais fortes para nos mostrar a maneira radical como nós temos que tratar o pecado. A maneira radical. Ele está sendo muito forte. A figura, além de metáfora, é hipérbole. Mostra um exagero de expressão, algo para chocar mesmo, para que haja uma comparação. Por que? Alguns podem perguntar, por que o olho direito, por que a mão direita, né? Por que o direito e a mão direita? Porque a maioria dos homens, mulheres, a maioria é de destros, não é de canhotos. E quando você é destro, você faz as coisas que precisam de mais força com a direita, e se apoia mais com a perna direita, né? Então, essa ideia de que o direito é mais forte passou até para o olho direito. Mas não é verdade. É por isso que o que o Senhor Jesus quer dizer aqui é que se os membros mais importantes do seu corpo, se as coisas mais fortes, mais preciosas que você tem, estiverem sendo instrumentos para levá-lo a pecar, livre-se delas. Entendeu a mensagem do Senhor? Quem entendeu, diga glória a Deus. Não, olha, eu falo isso, da última vez até falei isso, mas eu falo isso com tranquilidade, que eu nunca vi ninguém sem o olho direito por aí. Ninguém arrancou o olho direito por causa do pecado, nem decepou a mão direita. Mas a linguagem, além de ser figurada, é clara no seguinte: se você arrancar o olho direito, com o esquerdo você pode pecar. E com a mão esquerda também. Então, uma coisa não enfraquece a outra. Não é uma linguagem literal, não é para fazer isso,
Mas o Senhor mostra que nós devemos nos livrar de qualquer coisa, por mais preciosa que nós a consideremos, mas que esteja nos levando a pecar. Como desenvolver, então, a nossa salvação? Repare que eu não estou colocando em dúvida a salvação. Nem o Espírito que instruiu Paulo a escrever à igreja de Filipos. Ele está dizendo que a salvação é algo que deve ser desenvolvido. Por que deve ser desenvolvido? Porque a salvação é o ponto zero da vereda dos justos. Há um longo caminho para andar. E lá, no final, está alguém com quem nós devemos nos parecer, que é o Senhor Jesus Cristo, na estatura do varão perfeito. Mesmo que nunca cheguemos lá, nós temos que andar naquela direção de degrau de glória em degrau de glória, buscando, aperfeiçoando a nossa santidade. Amém? 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 Então, o primeiro ponto para desenvolver a salvação é rejeitar qualquer tipo de pecado. Qualquer tipo de pecado. Esse negócio de que a igreja tolera pecados não vem de Deus. A igreja foi separada do pecado. É por isso que nós falamos do evangelismo. Para que o evangelismo não traga para dentro da comunhão dos santos joio ao invés de trigo e lobos ao invés de cordeiros, de ovelhas. Então a primeira coisa é rejeitar qualquer forma de pecado. A segunda é fazer uma análise. Cada um pode fazer na sua vida. Eu quero dizer uma coisa, en passant. A Bíblia não nos incentiva a fazer essa busca na vida dos outros, é na nossa, tá? Na dos outros é fácil. Na nossa é que nós devemos fazê-la. Observar, será que há alguma coisa, algo que esteja servindo de armadilha, ou alguém servindo de armadilha, de brecha, de isca, para me fazer pecar, alguma coisa, alguma atitude, alguém? E o Senhor diz assim, livre-se disso imediatamente. Nós devemos nos desembaraçar de tudo que pode nos levar ao pecado. E o terceiro ponto é que nós devemos aprofundar a nossa separação das coisas mundanas. Parece até uma coisa maluca, mas nós estamos vivendo um tempo tão maluco que as coisas malucas estão se tornando, aspas, normais, e as igrejas estão se acostumando com o pecado dentro dela, porque não vou falar. A igreja tem que se lembrar como nasceu. O Senhor Jesus Cristo foi lá no mundão e nos trouxe para cá. E nos separou de tudo que estava lá, das coisas mundanas. E disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo que você acumulou lá, vá tirando e encha-se da mente de Cristo, da palavra de Deus, do ensinamento do Espírito. Caminhe em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Mas qual é a grande dificuldade que nós temos para desenvolver a nossa salvação? Qual é? Eliana, qual será a nossa grande dificuldade, Vanessa? Sabe o que é, Rose?
A nossa grande dificuldade é que parece que nós estamos envolvidos demais com as coisas que vão passar rapidamente, que são as coisas aqui da terra. A nossa vida parece que se resume ao momento agora, ao depois, é tudo que é da terra, é tudo que a Bíblia diz que vai passar, é temporal. E nós estamos pouco ligados às coisas eternas, às coisas que ficam lá. Nós negligenciamos e colocamos em segundo plano. Olha, Paulo não fazia isso. Já maduro na fé, já aprendendo a viver em toda e qualquer situação, cheio da instrução do Senhor, ele conseguiu suportar todo tipo de aflição, de tribulação, de perseguição, de injustiça, de prisão e até a morte, porque os seus olhos estavam nos céus, nas coisas do Espírito, e não estavam aqui na terra. Eu vou dar 2 textos para nós lermos. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: por isso não desanimamos. Você pode dizer isso comigo? Por isso não desanimamos. Pelo contrário, olha, repare, a palavra de Deus não é só não fazer alguma coisa, mas fazer outra coisa. Ela não é só negativa, ela é proativa. Então ele diz, por isso não desanimamos. Agora, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, ele está falando do corpo físico, está falando da nossa saúde, dos anos que vão passando, mesmo que esse homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, aleluia, essa nova criatura, essa pessoa que nasceu quando nós nos convertemos, essa na qual mora o Espírito de Deus, esse homem interior se renova de dia em dia. Ele não fica parado, estagnado, ele se renova. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 17. Olhe como ele que sofreu a beça considerava a tribulação dele leve, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Olhe para mim, por favor. Quando uma pessoa está sofrendo e diz que está sofrendo é leve e momentâneo, é porque os olhos dele estão na eternidade. Amém? Não estão aqui, porque senão é lamentação, é murmuração, é reclamação, é toda hora que se queixando. E Paulo diz, essa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Agora, igreja, por favor, leia devagar, mastigando e entendendo o versículo 18 comigo, por favor. Não atentando nós, quer dizer, não nos prendendo, não prestando atenção nas coisas que se veem. Ou seja, essas do dia a dia. Mas aonde que deve estar a nossa atenção? Nas que não se veem. Porque as que se veem passam rapidamente. E as que não se veem são eternas. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, deve me fazer uma pergunta. Quem foi ressuscitado com Cristo aqui? Diga aleluia. Ué, mas vem cá, só pode ter sido ressuscitado com Cristo quem foi crucificado com Ele. Quem foi crucificado com Cristo? Diga amém.
Você estava lá naquela cruz. E quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou. E aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Mais uma vez no 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque ele explica no versículo 3, porque morrestes. Olha, ele está falando com quem, hein? Ele é outra figura de linguagem. Quem dera a velha criatura tivesse morrido e ficado lá no fundo da piscina. Mas a figura é que quando nós nos batizamos, a velha criatura morre e nasce uma nova, não é verdade? Embora, para nosso desgosto, a velha criatura continue em nós, mas agora subjugada, dominada pelo Espírito que mora na nova criatura. Então Paulo diz, pensai nas coisas lá do alto, não aqui na terra, porque morrestes. A velha criatura que pensava só nas coisas aqui da terra, morreu, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ele está falando do arrebatamento. Então, vós também sereis manifestados com ele em glória. Aí sim, nos livraremos de uma vez por todas da velha criatura. Aí o corpo é todo glorificado. Quem está entendendo até agora, diga amém. Então, meus amados irmãos, o Senhor está nos levando a viver essa vida, a desenvolver a nossa salvação, para nós largarmos um pouco as coisas daqui da terra. Não é que elas não importem, porque nós somos cidadãos terrestres também, temos identidade. Mas há uma balança de valor aqui. Há uma balança, já é meio desigual que a gente passa uma semana para vir ao domingo, às vezes não pode vir à quarta, e na pandemia não pode. Embora nós possamos desenvolver atividades no lar, mas já é desigual, porque o mundo nos aperta, nos confronta, é isso, é aquilo outro, etc. E se você não estiver ligado na palavra de Deus para desenvolver a sua salvação, você continua refém do mundo. E não é só nos apertos, é também na cobiça, na concupiscência, nos desejos. Mas aquele que vive como o Senhor nos ensina, já começa a gozar aqui da bem-aventurança. Mateus 5,8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nosso coração tem que estar assim, limpo. Observe, meus amados irmãos, que por causa disso, o nosso padrão de conduta, vou voltar a falar isso porque é importante. Os fariseus achavam que podiam adorar a Deus deixando de fazer algumas coisas. Mas o Senhor nos mostra, no padrão de conduta que nós devemos ter, que adorá-lo não é só deixar de fazer determinadas coisas, mas ao contrário, mantermos os nossos corações puros, sem amargura, sem ciúme, manter o coração puro sem despeito, sem inveja, sem ódio. O mundo quer que odiemos,
O mundo quer partidos. O mundo quer... O partido que o Senhor nos deu foi o partido dos imundos e dos limpos. O partido que o Senhor nos deu foi aquele da polarização que eu falei no último domingo. Quem é sujo, quem é do pecado, quem é imundo, quem é ateu, continue na prática do pecado. Agora, quem é santo, quem é limpo de coração, continue cada vez mais desenvolvendo a sua salvação. O mundo vai estar totalmente polarizado. Cada vez mais. O Senhor já mostrou isso. E é pior para quem estiver vivo, porque quem é ruim não vai querer ser chamado de ruim. Então, todo ato ruim, ilegal e ilegal será legalizado, para que eles se sintam bem. E quem não está com eles será perseguido. É o último capítulo do Apocalipse, já está escrito. Aqueles que não subirem no arrebatamento vão ter que provar com a vida que são fiéis ao Senhor. Hoje, nós provamos na vivência da nossa vida que somos fiéis ao Senhor, desenvolvendo a nossa salvação, fugindo do pecado, nos desembaraçando do erro, cada dia melhor, cada dia mais aperfeiçoado, e aí desenvolvemos a nossa salvação. Aí vem o arrebatamento e leva essas noivas que estão com a luz acesa. As que ficarem, elas talvez tenham que pagar com a vida, quando confrontadas com o anticristo, de que lado você está. Enfim, meus amados irmãos, o que o Senhor está dizendo é que aquele que é salvo, que o pecado não encontre apoio na sua vida, não encontre um degrau para se firmar, que Satanás não tenha brecha alguma para te acusar, que o seu coração não sirva de ninho a pecado algum, mas ao contrário, que nós sejamos pacíficos, perdoadores, reconciliadores, porque é assim que Ele quer de nós. Amém? Amém? É uma loucura a palavra de Deus olhada pelo mundo. Isso é uma loucura. Não é assim? A própria palavra diz que é loucura para o mundo. Mas é assim que nós devemos andar, desenvolvendo a nossa salvação. Eu vou tocar no último ponto que talvez não seja muito focalizado dentro do desenvolvimento da salvação. É que nós temos, eu vou usar um termo, mortificar o instrumento do pecado. Mortificar o instrumento do pecado. Vamos reler Mateus 5, por favor, para ver se você acolhe bem esta verdade do Senhor. Quando ele diz assim no versículo 29 de Mateus 5, para arrancar o olho direito, no 30, para tirar a mão direita, ele está dizendo o quê? Que nós devemos mortificar, subjugar todo o instrumento do pecado. O maior instrumento do pecado na nossa vida é a carnalidade. Esse é o maior instrumento. E é isso que nós devemos sufocar, subjugar, dominar. O termo é forte, mortificar. Eu queria ler 4 passagens, Romanos 8, versículos 12 e 13. Por favor, para que você tenha bem isso calcado no seu coração. Romanos 8, 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, diga não à carne. Não à carne. Como se constrangidos a viver segundo a carne.
Não temos que viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, Espírito Santo de Deus, olha a palavra que está aí, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mortificar, estrangula esse negócio. Mata esse negócio. Romanos 13, 11. Romanos 13, versículo 11. E digo isto a vós, outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Esse sono do mundanismo que está entrando na igreja, de que está bem, está tudo bem, deixa assim mesmo, é assim, o mundo está assim, como é que nós vamos? Acorde, não aceite isso é o hipnotismo da serpente, e o Senhor diz, já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação, aleluia, está agora mais perto, aleluia, do que quando no princípio cremos, aleluia. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos com as armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia. Não fazendo as obras da carne. Ele cita algumas aqui, orgia, bebedice, impudicícia, desilusões, dissoluções. Não em contendas e ciúmes, versículo 14, olha a parte positiva. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, nem um pouquinho, mas nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corrupta. Irmãos, dá uma olhadinha para cá. Vocês viram na Olimpíada a aplicação, fantástico, o esforço que um atleta faz, principalmente se não for um atleta patrocinado por alguém, por um governo, por alguma firma. O esforço que ele faz para alcançar um nível, para ir para a Olimpíada, ele faz um esforço muito maior para ganhar alguma medalha. É uma coisa digna de mérito. E Paulo reconhece aqui dizendo que eles fazem isso para alcançar uma coroa, o quê? Corruptível. Olha, naquele tempo, ele está falando... para você saber, naquela época, os atletas, quando eram coroados com louros, ramos de louro, salsa. E isso, com o tempo, murchava. Então, ele está dizendo, eles fazem um esforço tremendo para pegar algo que vai murchar logo. Mas nós temos que fazer isso para pegar uma coroa incorruptível. Incorruptível, versículo 26. Assim corro também eu. Aqui, Paulo, também está correndo. Vamos lá. Vou suportar isso. Eu vou perdoar aquilo. Eu vou me aperfeiçoar naquilo outro. Eu vou deixar de ver aquilo. Eu não posso ver aquilo que me produz uma vontade de. Eu não vou brincar com o pecado. Então eu estou aqui, Paulo, desenvolvendo a minha salvação. Corro eu, não sem meta, eu quero chegar lá, eu quero ser parecido com Jesus. Assim luto, não como desferindo os golpes no ar, quer dizer à toa, que não resolve. Mas esmurro o meu corpo. Por favor, não façam isso. O corpo aqui é uma figura da carnalidade. Não é o corpo em si, é a carne. É o pecado em nós, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Quando você, por amor ao Senhor, por obediência à palavra,
diz diante dele: eu vou deixar de fazer isso e eu vou esmurrar a minha carne por amor a ele. É o Espírito quem manda em mim. Eu não sou crente de fachada. Eu conheço o meu Senhor, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele vê o meu interior, o meu coração. Eu quero ser um homem segundo o coração dEle. Então é o Espírito que tem que mandar na minha vida, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Colossenses, última passagem dessa série, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer, olha, a mortificação do instrumento do pecado. É nisso que nós estamos. Colossenses 3,5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele dá alguns aspectos dela. É a prostituição, é o sexo fora do casamento, é viver com fornicação, é impureza, é pensamento, é coisas do coração, paixão lascívia, sensualidade, desejo maligno, avareza, apegado às coisas, ao dinheiro, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes, isso é passado. Nós estivemos aí nesse lamaçal. Vós também, no outro tempo, quando vivíeis nele, agora, porém, diga agora, porém. Diga agora, porém. Tira isso da sua vida. Despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, o vosso falar, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Que coisa fantástica! Meus amados irmãos, eu estou pregando a doutrina dos apóstolos, não estou pregando baboseiras, não estou pregando clichês, não estou pregando abobrinha, não estou pregando nada do que está em voga por aí, olhos na carne, dinheiro, materialidade, progresso, o sucesso terreno. Isso é a doutrina dos apóstolos. Eu estou lendo o que um apóstolo escreveu para aqueles que estão na graça de Deus. Porque essas coisas só podem fazer quem está na graça de Deus, quem é salvo. Quem não é salvo, quem não tem o Espírito, não tem a menor chance. Não tem a menor chance. Então, é isso que nós temos que fazer. Se a tua mão direita está servindo, se o teu olho direito, tira a coisa que você considera importante na sua vida por amor do Senhor. Talvez para ficar uma imagem melhor, eu devo dizer o seguinte: faça de conta que a sua carne, eu estou fazendo da minha, a minha carne é uma chama, está acesa aqui, sabe? Uma chama. Observe o que é combustível e não aproxime dela. Não se aproxime do que é combustível. Veja o que pode tocar fogo, onde a chama pode lamber. Arranque o olho direito. Deixe de ler certas coisas, livros. Deixe de ver aquelas coisas na TV, na internet, nos vídeos. Não brinque com o pecado. Qualquer coisa que tende a seduzi-lo, incliná-lo para pecar, arranque e jogue fora. Porque o Senhor é mais importante. Amém, igreja? Muito bem. Como nós vimos aqui, cuidado no linguajar.
também santifique os seus lábios. Nada de falar coisas que não convêm, indecentes, palavras torpes. E nem, se você estiver trabalhando e alguém contar, também não ria, não sirva de plateia para que batam palma para o pecado. Mortifique tudo, sua mente carnal, sua boca, tudo em honra ao Senhor. Efésios capítulo 5, eu vou ler a antepenúltima passagem da manhã. Tenha coragem, é a penúltima, antepenúltima. Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a impudicícia, sabe o que é isso? Falta de pudor, falta de vergonha. Com todas as letras, é a falta de vergonha. E toda sorte de impureza ou cobiça. Repare, eu estou falando de coisas que são abstratas, não estou falando de atos. O que está no coração e na mente. Nem sequer se nomeie entre vós, como convém nem conversação torpe, quer dizer, obscena, indecente, nem palavras vãs ou chocarriço, piada grosseira, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, o que tem que sair da sua boca? Ações de graça. E aí somos informados. Sabei, pois, isto, o Senhor vai nos informar alguma coisa. Nenhum incontinente. Eu já falei esse texto aqui, já expliquei. A igreja sabe o que é incontinente? Os que são idosos já ouviram falar nisso, porque o papai, a mamãe, depois com uma certa idade, não conseguia prender a urina. Então tinha incontinência urinária. Não conseguia dominar aquilo. A palavra usada aqui, sabei, pois, que nenhum incontinente, quer dizer que não consegue segurar os seus desejos, que não consegue segurar a carnalidade, nenhum incontinente, ele diz aqui, ou impuro ou avarento, aquele idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E eu não conheço uma palavra mais direta do que essa. Penúltima passagem, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Eu vou esperar, que é uma frase só, eu queria que a igreja lesse comigo. Todos juntos? Abstende-vos. Estou lendo 1 Tessalonicenses 5, 22. Abstende-vos de toda forma de mal. Meus amados, nós vamos concluir a palavra que o Senhor nos deu para essa manhã, dizendo que toda esta hora pode ser resumida nas palavras de Jesus escritas em Mateus. Ele disse em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está, mas a carne é. Vamos lembrar do altíssimo preço. Sair esta manhã daqui, participar da ceia, do altíssimo preço que o Senhor pagou para que nós estivéssemos dentro desta aliança. O Senhor Jesus fez o sacrifício dele, diz Gálatas 1,4, para nos desarraigar desse mundo pecaminoso, desarraigar deste mundo perverso. Diz em Tito que ele fez o sacrifício para remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras.
O Senhor fez aquele sacrifício, diz em Efésios, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele. Uma coisa eu vou garantir a você, meu irmão. Se você abrir o seu coração para receber esta palavra do Senhor esta manhã, se você está disposto a sacrificar tudo que é precioso, porque você acha que mais precioso é o Senhor, e você quer demonstrar o amor a Ele, sacrificando a sua carne, mortificando tudo que possa levar a pecar, eu garanto que o Senhor vai lhe dar a capacidade e o poder, vai fortificá-lo para você desenvolver, como Ele quer, a sua salvação. É isso que está em Filipenses, último texto desta manhã, capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis, leia comigo, irrepreensíveis e sinceros. Leia comigo, filhos de Deus, inculpáveis. Leia comigo, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Assim, o Espírito transmitiu à sua igreja. Glórias a Deus.